Olá, tudo bem? Um abraço a todos, os meus cumprimentos em especial aos nossos amigos e amigas da Fundação Pedro II, na Rua Mianto, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, onde teríamos um encontro presencial no próximo 22 de junho de 2020, mas, infelizmente, por causa dessa pandemia que se encontra entre nós, os encontros presenciais não estão sendo possíveis. Porém, nós vamos fazer o comentário da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que teríamos que realizar naquele dia, e vamos fazer um comentário breve. A lição é a número 62, com o título Parentela. Gostaríamos de lembrar que este livro foi publicado pela primeira vez em 1948, 72 anos já passados, e de lá para cá, naturalmente, as famílias sofreram alterações em suas configurações. Não temos mais apenas a figura do pai, da mãe e dos filhos, mas essa configuração veio se alterando, não é? Nós temos pais separados que constituem outras famílias e que agregam filhos de outros casamentos. Nós temos hoje casamentos homoafetivos, nós temos famílias só de mulheres, aquela avó que cuida da neta para a filha trabalhar. Enfim, temos várias configurações familiares. E aqui Emmanuel vai tecer comentário entre parentes e família. Ele vai nos destacar Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Ou seja, esta fala é Deus dizendo isso a Abraão. O que nos deixa assim bastante admirados, e admiração no sentido de perceber como era levada a efeito a obediência a uma vidência que aquele povo simples, o povo hebreu, iniciando aqui com Abraão, tinha relativamente a uma visão de um espírito superior, no qual aqui eles dizem Deus. Deus deu uma ordem, olha, sai da tua terra, dos seus parentes, e vá para uma terra distante que eu vou te mostrar, e lá você terá uma grande descendência. Isso me faz recordar também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, relembrando aquela famosa passagem da estrada de Damasco, quando Saulo cai por terra e tem uma visão de Jesus e fica cego. Então Jesus pede a ele que vá para Damasco, e lá em Damasco Jesus procura um homem simples chamado Ananias, e aparece a Ananias em uma visão, numa vidência, e diz Ananias, e Ananias simplesmente responde assim, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, já se coloca à disposição. Jesus parecia homem simples que morava praticamente num casebre, e pedia a ele que recebesse Saulo em sua casa e tirasse as escamas dos olhos dele. Mas isso nós estamos destacando só para dizer a mediunidade obediente aos preceitos que ela mesma traz dentro dos princípios de simplicidade e moralidade. Pois bem, relativamente a esse versículo aqui, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar, Emmanuel vai fazer o seguinte comentário. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Muitas pessoas reclamam que os parentes criticam, se posicionam contrariamente àquela religião que a pessoa abraçou. Eu fico imaginando em 1948 o espiritismo agregando pessoas, e quantas pessoas tinham dificuldades de abraçar a doutrina espírita por pressão da própria parentela. E até hoje, efetivamente, muitas vezes você aconselhe um companheiro, uma companheira para realizar o culto cristão do lar sob a égide da doutrina espírita, ou vai visitar algum companheiro em seu lar e ele tem dificuldade porque dentro do lar habitam pessoas que abraçam outras religiões
e essas outras pessoas não aceitam, né, a doutrina espírita, têm oposição sistemática. E é aproximadamente isto que Emmanuel está dizendo aqui. Mas ele vai afirmar para nós: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Afinidade é sintonia, é estar junto, né? Estar ali por uma questão de pensamento equivalente, de sentimento equivalente. Frequentemente, diz Emmanuel, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Aqui entra a reencarnação. O que o Emmanuel está dizendo é muito sério. Debaixo do mesmo teto, por vezes, verdadeiros inimigos reencarnam. E nem sempre vai surgir aí afinidade. Mas é nessa questão reencarnatória que nós vamos nos resolver. Lembrando que Jesus dizia assim: vá e te acerte com teu inimigo enquanto estás com ele a caminho, para que o teu inimigo não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao carcereiro, o carcereiro te lance na prisão e de lá você não sairá até pagar o último centavo. Esse é um processo encarnatório. É Jesus praticamente nos aconselhando a acertar as nossas arestas com aqueles a quem não temos perfeita afinidade ou às vezes temos dificuldades enquanto estamos encarnados, senão ficaremos reencarnando diversas vezes sob o mesmo grupo, sob o mesmo sistema, até pagarmos o último centavo. Então vale a pena caminhar perdoando, desculpando e entendendo. É difícil? Não é fácil, mas o aconselhamento vem para aqueles que querem adquirir o conhecimento. E continua Emmanuel: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos, entre aspas, de família e parentela. Ele vai fazer a diferença. Família é uma coisa, parentela é outra. O primeiro, ou seja, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Quem ama não quer separar, quem ama diverge, mas não briga, mas não fica inimigo. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas, explicando aqui que cadinho é aquele centro do alto forno, o lugar mais quente onde nós vamos derreter ali o minério de ferro para fundi-lo e formar o aço depois. Então é onde tudo, né? Tudo vai fervilhar. Então ele vai dizendo aqui para nós exatamente isso. O segundo, ou seja, a parentela, significaria o cadinho de lutas por vezes acerbas, lutas difíceis, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Se nós vamos diluir o minério de ferro lá no cadinho, no centro do alto forno, na parentela, esse cadinho são as lutas acerbas em que vamos diluir as nossas imperfeições dos sentimentos, de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança, né? Fundindo-as na liga divina do amor para a eternidade. Olha a comparação do Emmanuel, fundindo uma liga para fazer o aço lá no alto forno, fundindo, né, essa luta na liga do amor para a eternidade. E ele complementa: a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, essa parentela difícil que às vezes muitos de nós temos é uma luta de purificação, de entendimento, para mais tarde, com o passar dos tempos, das encarnações, nós nos tornarmos realmente famílias pelo laço do amor. E Emmanuel vai dizer: recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Olha como ele diz: a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Praticamente avisando: olha, não é fácil. Se você está sob o mesmo teto com pessoas difíceis, entenda, você está ali no sistema de purificação, de acertos,
de resgate. Isso não é uma apologia à dor e à dificuldade, mas uma realidade da vida. Muitas vezes você pode não se dar bem com um irmão, com uma irmã, depois do casamento começar a ter aresta com os cônjuges, mas efetivamente quando alguém fere um companheiro da família ou quando ele é agredido, toda aquela pessoa, toda aquela parentela vai a favor dele, já é um princípio de proteção do clã, daquela parentela que mais tarde vai se tornar família. E o Emmanuel vai terminar o seu comentário finalizando dessa forma: a caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela. Se você resolveu seguir o Cristo, abandona. Se o pessoal está criticando, deixa para lá. Ah, eu não concordo com isso, não concordo com a sua religião, não concordo com o que você diz, não concordo em culto, não concordo com os livros, não concordo com o espiritismo. Não tem importância. É preciso pautar os atos, diz Emmanuel, na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Então, o dever do espírita e do cristão, mais do que espírita, do cristão verdadeiramente, é exemplificar. É aí que vamos testar paciência, tolerância, porque ganhar conhecimento é praticar aquilo que Jesus pede. É tornar-se uma casa edificada sobre a rocha, como ele diz. Podem vir ventos, tempestades, inundações, dar contra aquela casa e ela não rui, porque é aquela pessoa que escutou as palavras do Cristo e as praticou. E Jesus também vai dizer, mas aquele que constrói a casa sobre a areia é aquela pessoa que escutou as minhas palavras e não praticou. Quando vem as chuvas, inundações e ventos, derruba aquela casa e é grande a sua ruína. Ou seja, o que ele pede é prática. E aqui o Emmanuel vai nos pedir, diante das dificuldades com a parentela, vamos ganhar compreensão através da exemplificação. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a a parentela, exortando-a sem palavras, sem discutir, pelo exemplo, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. O exemplo arrasta, é como se diz no ditado popular. Então, quando pudermos, vamos exercer o nosso cristianismo, o nosso espiritismo com espiritualidade, fazendo aquilo que o Cristo nos ensinou a fazer e com um plus a mais, porque já temos conhecimento doutrinário. Olha, muita paz a vocês, é esse o nosso comentário para a lição. Eu espero rever todos em breve, todos podermos nos abraçarmos efetivamente e estarmos novamente nos reencontros fraternos e salutares do nosso cristianismo, da nossa doutrina, da nossa casa espírita. Muita paz a vocês, um grande beijo, fiquem com Deus.